Então, os blinds subiram e o surgimento de novas ferramentas. Vou começar pelo mais básico. Aqui, a margem. A primeira ferramenta vai surgir quando você está mais curto. Quando você está na margem de 7 bebês, você acaba que só tem uma opção. E é o surgimento da primeira ferramenta, que é o all-in, pré-flop, o shove, bem básico. Quando que a gente vai estar nessa margem, só vai ter uma opção. 7 blinds. 7 blinds, uma ferramenta, uma opção. All-in ou fold. Não tem erro. Você vê aqui, ó, rei 9. Eu já dei all-in aqui, ó. Você vê, eu tenho 5, 6 bebês, 7 bebês menos. Então, com 7 bebês menos, você vê que é uma margem mais apertada. Eu preciso fazer essa manutenção de stack mais desesperado. E, obviamente, em cima disso, o meu range de mãos vai acabar abrindo. Você pode ver, rei 9 aqui, que mãos eu chovaria com essa margem aqui? O blind está chegando, eu preciso movimentar. Vão ter muitas mãos aqui que eu vou chovar para fazer essa manutenção do stack. Eu tenho que entender que eu não posso ficar esperando uma mãozinha muito boa, e sim um valor médio. Uma mão que você está defendido, você já pode estar chovando. Ah, que mão que eu vou estar defendido, Peça? Você não vai chovar aí nessa situação as mãos tipo 5 e 6, 7 e 8, um 9 e 10 suites já pode estar chovando, um 8 e 9 suites. Você vê, eu estou falando das mãos mais baixas, inclusive todos os pares aí. Então é um range muito mais amplo que você está chovando, por quê? Porque senão os blinds vão acabar te comendo e você vai acabar perdendo o sit no longo prazo. Não tem erro aqui, né, gente? Essa situação bem padrão. Pô, você encontrou uma mão, como a gente falou bastante, lembra da ferramenta do Equilab, para a gente encontrar a situação favorável? Então você sabe que, na maioria das vezes, essas mãos mais conectadas, os pares e, obviamente, as mãos melhores vão estar mais defendidas. Então só não sai chovando qualquer lixo no desespero. Esse é o ponto. Usa, óbvio, só tem uma ferramenta bem básica, mas o importante é você encontrar pelo menos uma mão. Eu tenho certeza, o ponto da questão aqui, essa margem de 7 blinds, é que eu tenho certeza que vai dar tempo para você encontrar essa mão de valor pelo menos médio para estar investindo no seu sítio, no caso, que você, se você tiver muito curto. Mas estou falando uma situação aqui que provavelmente a gente pode ter perdido uma mão, pode ter perdido all-in e ficou curto, porque a gente não vai deixar chegar nessa situação na maioria das vezes. A gente vai usar outras ferramentas para manter o stack, a gente vai falar bastante. Olha aqui esse rei valete. Aqui, ó, estou ali com mais ou menos 7 bebês. Pô, não tem erro, situação tranquila, 5-handed na mesa. E você vai compreender também que à medida que você tiver mais curto, também vão ter menos jogadores na mesa. Então, as mãos de valores médios, lembra que a gente falou sempre, vão acabar crescendo. À medida que a mesa vai ficando mais curta, essas mãos que teoricamente numa mesa cheia tem um valor, agora tem outro. Então, vão aproveitar dessa situação sempre para estar mantendo o stack numa situação desesperadora, que no caso é 7 blinds menos. Também, só que o que eu peço para você aqui é não chovar com qualquer mão com essa margem de blinds, para você encontrar essa mão que esteja pelo menos defendida. Você tem essa margem, você está chegando nesse momento, o negócio aqui é não desesperar. Agora, o que eu vou fazer quando o vilão estiver curto? Primeira situação mais comum, quando o seu stack prevalecer sobre o dele. O que é prevalecer? Se você perder, no caso, ele tem 700, 800 fichas, eu tenho 5.000. Se eu perder esse valor, sobrar com 4.200, 4.300, não muda nada o meu torneio. É um momento de arriscar, é um momento de tentar sempre roubar blind que puder. Se você perder aqui, não muda nada. E na maioria das vezes pode ter certeza que você vai estar roubando blind e acumulando ficha, que é o principal. Então aqui você não precisa selecionar uma situação aqui de small para big. Você não precisa selecionar muito as mãos, e sim você pressionar e tentar roubar esse blind. Por quê? Porque não vai mudar nada. Trabalhar essa margem de stack, saber explorar, é fundamental. À medida que o stack do vilão machuca a gente, obviamente a gente vai ficando um pouco mais seguro, a gente não vai se arriscando mais. E também, extremamente importante falar aqui agora, eu falei que a gente nunca vai chovar um 5 e 2 com a margem, nunca vai chovar um 5 e 2, sempre vai esperar pelo menos uma mão, um valor adequado, defendido. Só que, explicando para vocês aqui
quando tem o short stack, já entra essa variável que eu vou poder usar o chove com cartas ruins, um 5 e 2. Quando que eu vou chovar, existe uma variável, uma situação que é importantíssima também, você saber quando que eu vou chovar com o stack menos de 7 blinds com mãos horríveis. Quando o stack do vilão também for menor, quando o seu stack machucar o dele. Você consegue entender que quando o stack não machuca, o risco é alto, e quando machuca, ele vai acabar foldando mais. Por quê? Porque, pô, eu não vou me arriscar, tá aí meu Tournament Life. Você imagina, eu der a win, que eu estiver com 5, 6 blinds, independente da minha mão, o vilão tiver com 5, 6 blinds, é nele que eu vou mirar para chovar. Essa é uma situação que eu vou poder chovar, uma exceção que, quando eu estiver extremamente curto, não conseguir achar esse valor médio, eu vou poder escolher essa mão ruim, se eu tiver a oportunidade, um stack igual ao meu, curto igual, sem dúvida alguma, o vilão vai acabar foldando mais. Por quê? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo um cara foldar quando o Tournament Life dele está em risco. Imagina um cara com 3.000 fichas, nesse caso aqui, eu chovar nele 700 fichas, não vai mudar nada. No caso é tipo se eu tivesse curto também. Agora, se ele está curto também, ele vai foldar muito mais. Então essa situação é bastante importante entender, mas vai ser a minoria das vezes, porque na maioria você vai conseguir encontrar essa mão defendida para estar chovando, independente do stack do oponente. Então, para ficar claro o raciocínio dessa mão do jogo por stack, imagina aqui o 7-10 eu chovaria se eu tivesse 7 blinds aqui, 6 blinds, certo? É uma mão que teoricamente eu estaria defendido. Vamos supor que eu tenho aqui um 3 e 2 no small. Eu falo para você não chovar, certo? Falo que você tem que esperar uma mão melhor. Porém, nessa situação, quando o stack do vilão, quando você machucar o stack do vilão, quando o Tournament Life dele estiver em risco, no caso ele também vai estar curto, você vai poder chovar essas mãos muito ruins. Só como eu falei, essa é a minoria dos casos. A maioria a gente vai encontrar a mão de valor, a mão defendida. Então, olha mais uma situação. Pô, 6 bebês aqui, eu sou button, 9 e 8 suited, eu chovando do botão, contra 2, coloca no Equilab ali, coloca o range de mãos que eles estão pagando e coloca, você vai ver que isso é uma situação favorável quando você está com essa margem de blinds. Mas não se esqueça, gente, aqui eu tenho exatamente 6 blinds. Se eu tivesse 8, eu tenho outras ferramentas. Olha a importância da contagem de blinds. Aqui eu tenho 6, aqui eu vou chovar. Se eu tivesse 8, eu ia fazer outra coisa. Se eu tivesse 9, 10, eu ia usar outras ferramentas que a gente vai falar agora. Mas o importante é você entender, olha como muda a situação por um blind a mais. Então eu quero que você sempre esteja muito atento a esse número de blinds, saber fazer a contagem. 6 bebês aqui, nessa margem, nessa situação, nesse grupo de mãos aqui, tá tranquilo, o chove, o all-in direto. Porém, um pouquinho a mais, já vamos ter outras ferramentas e fique muito atento sempre ao número de blinds.